Neste vídeo, nós entraremos no tema Emendatio Libelli, Mutatio Libelli e algumas considerações complementares da sentença, que já foram ministradas com mais detalhes lá no processo penal 1. Pois bem, na primeira imagem, nós observamos aí no dicionário, tá aí a fonte, que emenda representa ação de emendar, de corrigir, de acabar com os defeitos, alteração de um texto, correção. As provas voltaram cheias de emendas. Ou seja, o Instituto da Emendatio Libelli representa exatamente isso, corrigir defeitos. Exatamente isso que nós iremos estar discutindo neste bloco. Tem previsão legal no Código de Processo Penal no artigo 383. E representa a emendatio libelli, a emenda do libelo, a correção do libelo, como nós já falamos, exatamente pelo fato dele conter defeitos, que é o dicionário ali explicado agora há pouco. Então, a emendatio libelli envolve acusação, é a acusação propriamente dita. Então, a correção da acusação, ela representa a emendatio libelli, ou seja, a emenda do libelo. É o momento que tem o órgão do Poder Judiciário de corrigir ali a imputação estabelecida ali na peça acusatória. Aí nós vamos observar algumas peculiaridades dessa imputação para configurar aí a emendatio libelli. Então, vejamos. Sem modificar a descrição do fato, denúncia ou queixa, o juiz poderá dar tipificação diversa, ainda que implique em pena mais grave. Então, essa é o conteúdo normativo que explicita a emendatio libelli. Então, nós observamos exatamente para que configure este instituto, necessário se faz exatamente que o juiz averigue alguma deficiência na tipificação, ou seja, no enquadramento jurídico, no artigo de lei que foi, em tese, violado pelo acusado ou pelos acusados. Então, a correção é necessariamente tópica, exclusivamente do enquadramento penal ali estabelecido na peça acusatória, e não dos fatos. Então, a emendatio libelli não corrige fatos. A emendatio libelli está diretamente relacionada à tipificação, ou seja, o enquadramento ou a subsunção do fato à norma penal incriminadora. Essa é a incidência aí da emendatio libelli. Importante nós observarmos exatamente que qualquer que seja a decisão do órgão do Poder Judiciário tem as implicações ordinárias, dentre as quais exatamente o que? O juiz ele vai considerar necessariamente os fatos narrados na peça acusatória para ele decidir a respeito da correção ou incorreção do enquadramento penal. E se for o caso tão somente de adequação da tipificação, ele o faz por meio da emendatio libelli no instante máximo, que é a sentença, regra geral, que a gente vai explicar alguns detalhes mais à frente. Pois bem, dito isto, o juiz não está vinculado à capitulação da acusação. A acusação em si faz a imputação ali, insere a imputação na peça acusatória, com um dos requisitos que nós já observamos no processo penal 1, e nessa imputação já direciona para uma apreciação do órgão do Poder Judiciário durante ali o trâmite processual. E no instante da sentença, o juiz pode averiguar exatamente que aquela capitulação ali estabelecida ou a tipificação estabelecida na acusação ela não seja adequada. E aí, mas os fatos sim, os fatos estão irretocáveis, de modo que eles tão somente por meio da emendatio libelli faz a correção. Exatamente por isso, por não ter qualquer modificação fática, não há que se falar em vista às partes para se manifestarem, mas é um posicionamento questionável. Então, tem argumentos pró e contra, no sentido de ter que abrir vista. Se vai abrir vista, tem que abrir vista para as partes, né? Acusação e defesa. Caso contrário,
Se não abrir vista, também pode ser objeto aí de insatisfação passivo, de questionamento aí via recurso. A gente vai analisar se existe uma possibilidade de recurso ou não, ou, conforme o caso, uma reclamação ou correção parcial. Mas, regra geral, que nós observamos exatamente que o juiz, na emendatio libelli, ele corrige tão somente a tipificação, jamais entra nos fatos. Exatamente por isso, e pelo fato, pelo magistrado não estar adstrito a tipificação, ele fica bem à vontade para capitular na sentença aquilo que o julgar mais adequado. Desse modo, o momento processual para a ocorrência da emendatio libelli, o momento mor que eu falei, é a sentença, mas, excepcionalmente, comporta relativização, admitindo-se juízo desclassificatório prévio, em caso de erro de direito, quando a qualificação jurídica do crime imputado repercute na definição da competência. Aí nós temos o HC 115.831 do Maranhão, de 2013, e o HC 113.598 de 2015, ambos julgados aí pelo Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido. Então a ideia que foi colocada aí nesse tópico é exatamente no sentido de mostrar que a sentença é o momento principal da ocorrência da emendatio libelli, mas nada impede que durante o trâmite processual, seja provocado ou não, o órgão do Poder Judiciário ele possa avaliar se a capitulação está adequada ou não para ele julgar aquela causa. De modo que, conforme a capitulação que ele possa estabelecer, e ele não sendo competente para tanto, ele desclassifica e remete para o outro juízo competente. Por exemplo, nós podemos observar situações em que pode haver uma desclassificação de um crime de médio potencial ofensivo, que caberia o rito sumário para o rito sumaríssimo, ou do sumário para o ordinário, ou mesmo do sumaríssimo para o ordinário e vice-versa. Então, são situações essas que estão amparadas, desde que a adequação tão somente seja em relação ao enquadramento penal. Então, nós sabemos que existem juízes, em especial nas comarcas maiores, existem vários juízes com especialidade em algumas matérias. Então, conforme essa situação, não seria o juiz ali o que teria competência para poder julgar aquela causa, aí ele tem que remeter para quem o seja. Exatamente valendo-se aí do juízo desclassificatório prévio, ou seja, antes da sentença. Então, regra geral, a sentença é o momento da ocorrência da emendatio libelli, e tem a exceção que autoriza o juízo desclassificatório prévio, que é a menção que nós colocamos entre aspas aqui, retirada aí implícita e explicitamente aí dos julgados do Supremo Tribunal Federal. No entanto, uma alegação se faz em relação ao emendatio libelli. Se couber, deve oportunizar o MP propor a suspensão condicional do processo? E aí eu digo mais, e a transação penal também, conforme o caso? Aí já respondendo, sim, dependendo da desclassificação, se for o mesmo juízo que faz a desclassificação competente para tanto, ele remete para o Ministério Público. Caso contrário, ele vai remeter para o outro juízo que ele julga competente para apreciar aquela matéria, e o outro juiz, se entender que é o competente para tanto, ele abre vista para o Ministério Público. Ou seja, todo caso deve-se oportunizar o órgão de acusação a avaliar se é a hipótese ou não de propor a suspensão condicional do processo e, conforme o caso, até a transação penal. Sendo que a suspensão condicional do processo, só para relembrar, é aplicável, dentre outros requisitos, obviamente, para as infrações penais cuja pena mínima combinada em abstrato seja igual ou menor do que 1 ano. Diferente a transação penal, que leva em consideração a pena máxima combinada em abstrato, que não pode ser superior, superior a 2 anos. Ok? Todo caso tem que oportunizar o Ministério Público para avaliar se é o caso ou não de ofertar ali esses beneplácitos legais. Feitos os esclarecimentos em relação à emendatio libelli, que é um instituto mais simples, até porque modifica tão somente a capitulação, ou seja, o enquadramento penal, a repercussão jurídica penal ali dos fatos praticados, nós entraremos no instituto da mutatio libelli. Então tem várias nomenclaturas nesse slide, com a devida fonte aí na parte de baixo.
Qual desses é o certo? Então, já respondendo, o primeiro é o certo. E é sobre ele que nós iremos estar falando agora, com previsão aí no artigo 384 do Código de Processo Penal brasileiro. A mutatio libelli, a incidência da mutatio libelli, ela representa exatamente o seguinte: encerrada a instrução, o juiz pode dar nova definição ao fato, em consequência de prova superveniente e não contida na acusação. Então aí nós observamos, né, o conceito e ao mesmo tempo a implicação, a incidência da mutatio libelli, que diferente da emendatio libelli, a mutatio ela envolve uma nova definição ao fato. Situações que dentro do contexto da instrução ali do processo, em especial na audiência, instrução e julgamento, há efetivamente a necessidade de readequação fática e, por consequência jurídica, da imputação estabelecida na peça acusatória. Então, nós observamos exatamente o seguinte: o que deve ser levado em consideração é exatamente a prova superveniente, que é o que está escrito aqui. A prova superveniente é exatamente o elemento que pode, sob a convicção do órgão do Poder Judiciário, nortear um reenquadramento fático, ou seja, precisa de uma adequação fática, precisa da alteração da peça acusatória para acrescer essa situação nova, devidamente comprovada na audiência, instrução e julgamento. Isso exatamente pelo fato dela não estar inserida, até porque foram fatos novos que ocorreram depois do momento da propositura da peça acusatória. Então, a audiência, instrução e julgamento é obviamente posterior à propositura da peça acusatória. E aí, não, as provas surgidas posteriormente aí à peça acusatória deve exigir exatamente um pronunciamento para a sua adequação e um julgamento hábil, legítimo aí do órgão do Poder Judiciário em relação ao conjunto de fatos que efetivamente ocorreram ali no caso concreto em tese. As características da mutatio libelli. Eu esqueci de fazer uma observação no início em relação à nomenclatura mutatio libelli. Enquanto libelli é acusação, a mutatio envolve uma mutação do libelo. Então, essa mutação é de tal forma que ela entra nos fatos. Os fatos em si, inseridos ali no libelo ou na peça acusatória, eles não correspondem com a realidade daquilo que foi averiguado na instrução processual. E o juiz, sopesando isso, abre vista aí a parte acusatória para adequação. Então é exatamente esse o contexto. Características da mutatio libelli. Demonstrado na instrução processual dos fatos, está efetivamente demonstrado na instrução processual dos fatos serem diferentes dos descritos, ou seja, a peça acusatória descreve uma coisa, observa-se que no conjunto probatório produzido posteriormente, ou seja, fatos supervenientes, provas supervenientes, mostra que exatamente não corresponde integralmente àquilo que está na peça acusatória, a razão pela qual precisa da sua adequação, precisa incidir naquele caso concreto a mutatio libelli. Desse modo, o órgão do Poder Judiciário ele não pode sentenciar. Por quê? Porque ele não pode simplesmente suprimir essa lacuna, que é uma lacuna que deve ser preenchida obrigatoriamente, sob o ponto de vista constitucional, pela parte acusatória. Então o juiz tem que estar distante disso. Ele tem que oportunizar a parte acusatória exatamente. Olha, existe uma falha, não digo uma falha, existe um conjunto de informações que autoriza uma revisão para a adequação da peça acusatória. É a parte acusatória que vai analisar se concorda com o órgão do Poder Judiciário ou não, e a gente vai ver aí a solução para alguma divergência nesse sentido. Visa garantir, o juiz não pode sentenciar em situação assim, que é diferente da emendatio libelli, que ele poderia sentenciar se tão somente o problema fosse o artigo de lei ali inserido na peça acusatória, o que não é a mutatio libelli. Exatamente,
os princípios da demanda e da correlação entre acusação e sentença é que justifica a obrigatoriedade do juiz não sentenciar naquele momento. Ele tem que parar por ali e oportunizar exatamente a adequação para aí sim ele ter habilitação para julgar aquele caso concreto. Oportuniza-se, então, o aditamento, inclusive oral, mesmo com pena igual ou inferior aos fatos que ensejaram ali a denúncia, que ensejaram ali a capitulação inserida na peça acusatória. Então, se for a questão desses fatos novos, pode modificar efetivamente ali a capitulação. Em todo caso, o aditamento, em face do aditamento, esse aditamento sendo oral, ele no momento ali da audiência, instrução e julgamento, mas não ocorrendo, ele pode ser oportunizado a parte acusatória para poder aditar a peça correspondente no prazo de 5 dias e arrolar até 3 testemunhas em razão desses fatos novos. Então, essa é uma observação que deve ser feita. E a outra que deve ser feita exatamente em caso de divergência de posicionamento. Se o juiz entende que é o caso de mutatio libelli, ou seja, precisa readequar os fatos à peça acusatória, ele oportuniza a peça acusatória, a parte acusatória ela não concorda com aquele posicionamento, em sendo o Ministério Público, o órgão do Poder Judiciário, ele pode remeter para o Procurador-Geral de Justiça, com base analógica no artigo 28 do Código de Processo Penal. Em todo caso, nós observamos que, em sendo feito o aditamento à peça acusatória, a defesa tem o mesmo prazo, ou seja, a igualdade de forças ali no âmbito do processo penal. 5 dias para a defesa se manifestar e, ao mesmo tempo, oportuniza-se a esta parte a rolar até testemunhas em relação a essa nova configuração fática, esses novos fatos ali que ensejaram um aditamento da peça acusatória. Feita a peça acusatória, oportunizada a defesa se manifestar, o órgão do Poder Judiciário ele tem necessariamente que receber o aditamento, ou seja, ele tem que concordar. Ele tem que concordar efetivamente que aquele aditamento ele está adequado agora aos fatos que foram ali objeto de audiência, instrução e julgamento, para assim, aí sim dar o devido seguimento. Em caso de não concordância, ele não recebe o aditamento e aí pode ser objeto de recurso. A gente vai ver mais à frente que tipo de recurso é cabível, e aí eu adianto que seria o recurso em sentido estrito. Continuação da audiência instrução noutra data, com novo interrogatório, debates e julgamento. Essa é a premissa maior, até porque se oportuniza a parte. Se o órgão de acusação fizer o aditamento oral, ele tem que ser transcrito para oportunizar ao acusado tomar conhecimento ipsis literis do que efetivamente ele vai responder, dos fatos que foram alterados e ao mesmo tempo da própria capitulação. E aí a parte contrária, ela tem o prazo devido para poder se manifestar. Então, é uma situação que justifica aí a a designação de nova audiência de instrução e julgamento em continuação, para, após o saneamento dessa problemática que ensejou aí a mutatio libelli, propiciar um julgamento adequado daquele caso concreto. Mas a pergunta que se faz nisso é exatamente, mas pode ser na mesma audiência de instrução e julgamento? Em tese, sim, eu não consegui nenhum caso concreto que pudesse mostrar aí uma situação dessa natureza, mas se oportuniza a parte acusatória ofertar o aditamento oral e a defesa, abre-se oportunidade para a defesa se manifestar e a própria defesa entende que ela tem habilitação, tem condições de se manifestar naquele momento, ela pode se manifestar naquele momento. Agora, o problema é se existir testemunhas a serem ouvidas, tanto da acusação quanto da defesa, impossível é a continuação daquela audiência de instrução e julgamento. Necessária exatamente a designação de uma outra em continuação. Mas se não tem testemunhas, é possível continuar a mesma audiência de instrução e julgamento se a defesa concorda em dar seguimento? Eu vejo como possível exatamente pelo fato de não estar demonstrado, em tese, a
presença de prejuízo à defesa. Em face dessa questão, aí dá seguimento aí à audiência, instrução e julgamento em seus atos finais com as alegações das partes, né, alegações da parte acusatória, a alegação da defesa, e não havendo provas a serem requeridas, o juiz pode sentenciar de pronto. Em tese, essa é a situação da audiência poder dar seguimento mesmo com a mutatio libelli, mas não quer dizer que a regra é exatamente o que? A designação de uma nova data, até para o órgão de acusação ter um tempo hábil para poder fazer os ajustes, e a defesa, do mesmo modo, poder defender efetivamente o acusado. Uma questão que deve ser pontuada, está prevista no artigo 384, parágrafo 4, e aí eu faço uma pergunta em face dela. O juiz está vinculado ao aditamento? Em tese, nós observamos que sim. Se ele entende que é o juiz para julgar a causa, ele fica vinculado àquele aditamento que ele mesmo instigou que ocorresse efetivamente. Então essa é uma situação que deve ser pontuada, mas pode ser questionado aí exatamente do juiz estar dissociado dos fatos e da imputação jurídica. Mas a mutatio libelli, como nós observamos, há uma alteração fática que o juiz ali impede o juiz de julgar a causa e ele abre a oportunidade da parte. A parte corrige aquela situação, então o juiz ele não tem como se distanciar daquilo que foi adequado à peça acusatória. E o que é aditamento? Aquilo que é acrescentado a um documento com o objetivo de elucidar, completar ou corrigir seu conteúdo. Aditamento de edital, aditamento de contrato, adição, ação de acrescentar alguma coisa ao que já existia. Então, o aditamento nada mais no caso do processo penal, que somar, acrescer, corrigir uma peça acusatória em razão de novos fatos que surgiram no âmbito aí da instrução processual. Então, esse aditamento é a oportunidade que tem a acusação de reordenar a configuração fática dos fatos ali inseridos e, ao mesmo tempo, conforme o caso, restabelecer uma nova imputação jurídica, um novo enquadramento penal contra o acusado, para aí sim permitir, superada essa irregularidade, possibilitar um julgamento adequado. É cabível denúncia alternativa. Então, nós observamos aí, tem um julgado aí do Superior Tribunal de Justiça, que é o RESP 399858, dentre outros, que permite aí uma denúncia que, dependendo da situação do conjunto probatório ali existente, ele pode delimitar ali na peça acusatória situações diferentes, situações ali fáticas que podem ensejar imputações de certo modo até conflitantes, ou seja, pode estar inserida na peça acusatória uma coisa ou outra, dependendo daquele contexto, dependendo da sequência dos atos que ocorreram e que ensejaram ali a propositura da peça acusatória. Então, a denúncia alternativa é exatamente que, se enquadrado no fato não der certo, pode se aplicar a outro que esteja obrigatoriamente inserido ali na peça acusatória. A súmula 453 do Supremo Tribunal Federal indica que não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do CPP, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Essa situação, pontuada pelo Supremo Tribunal Federal, indica exatamente a impossibilidade de supressão de instância. O que significa isso? Não pode simplesmente corrigir uma lacuna fática que deveria ter sido acrescida na peça acusatória no primeiro grau de jurisdição, que possa ser feito ali pelo segundo grau. Em resumo, se a peça acusatória propiciou um determinado julgamento e houve condenação, e essa condenação foi objeto de recurso, no âmbito do tribunal, em julgando esse recurso, observa-se a necessidade de readequação fática da peça acusatória. Não pode simplesmente o órgão do Ministério Público que participa junto ao tribunal adequar ali ou acrescentar a peça acusatória
exatamente porque essa é uma missão única e exclusiva do órgão de origem, da primeira instância de jurisdição. Esse é o exemplo que nós pontuamos em face dessa questão. Outro julgado, que é do Superior Tribunal de Justiça, do ano de 2020, diz o seguinte: o recebimento do aditamento da denúncia que traz modificação fática substancial enseja a interrupção da prescrição. Ponto. Isso aí já está chancelado. Então, interrompe a prescrição aí, exatamente esse mecanismo. O Ministério Público, nesse caso concreto, aditou a denúncia, a fim de incluir circunstância fática não contida na inicial, que configura a qualificadora. Aí indica qual qualificadora, nesse caso concreto era de lesão corporal qualificada. Houve, portanto, inovação substancial da exordial acusatória, e o recebimento deste aditamento é marco interruptivo do prazo prescricional. Então, olha, mais um efeito cogente, imperativo aí do aditamento à peça acusatória com fundamento na mutatio libelli. E aí, esse slide ele mostra, de modo mais didático, o enquadramento da emendatio, da mutatio. Os princípios, por exemplo, o princípio da consubstanciação, réu se defende dos fatos narrados na inicial. Classificação jurídica secundária, até porque pode ser corrigido. A sentença limita-se aos fatos na inicial. E o princípio da correlação da acusação à sentença. Emendatio libelli, no caso da emendatio, nova definição jurídica pelo juiz em sentença. Pode aplicar pena mais grave, sem alteração nos fatos narrados na inicial. Se couber suspensão condicional do processo, manda para o Ministério Público oferecer. Se não houver oferecimento, preliminar em apelação no caso de recurso em caso de recurso de condenação. Desclassificação. Se houver desclassificação na emendatio libelli, ou mesmo no caso da emendatio, remete os autos ao juiz competente, sem emitir juízo de valor sobre o mérito. Pode ser feito em segunda instância. Então, diferente daquilo que nós observamos posicionado em súmula do Supremo Tribunal Federal, a emendatio libelli pode ocorrer em outras instâncias superiores. Já a mutatio envolve alteração da narrativa acusatória pelo surgimento de prova nova, exclusivos para crime de ação penal pública. Está aí a súmula 453 do Supremo que nós já comentamos. Há impossibilidade de aplicação em segunda instância. Procedimento. Ministério Público tem a oportunidade de aditar a denúncia em 5 dias, a defesa em 5 dias, podendo arrolar cada uma delas 3 testemunhas, se for o caso. O juiz obrigatoriamente tem que receber a peça acusatória, o aditamento, e designar uma nova audiência de instrução e julgamento. Também pode ser preliminar de nulidade em apelação, questionamento em relação ao que ocorreu aí nessa nova perspectiva envolvendo a mutatio libelli. Se condenar o réu sem aditamento, se condenar o réu sem o aditamento, aí é cabível aí a ponderação e o questionamento em relação a essa situação em nível de recurso de apelação. Pois bem, falado sobre emendatio libelli e mutatio libelli, que são 2 institutos importantes aí no julgamento da causa, nós falaremos algumas peculiaridades da sentença, só complementando aquilo que já foi sacramentado no processo penal. Dentre as situações importantes a serem pontuadas agora é sobre a forma. Forma da sentença. Devem conter nome das partes ou, não sendo possível, indicações necessárias para identificá-las. Exposição sucinta da acusação e da defesa. Indicação dos motivos de fato e de direito e dos artigos de lei ali em que se enquadra a situação objeto de julgamento. E a parte dispositiva envolve a parte final da sentença. Então nós observamos, e a data e a assinatura do juiz. Então nós temos aí o relatório, fundamentação e disposição, que é a parte final. Então é dividida a sentença em 3 partes, que é exatamente esse contexto que está mostrando o slide aí. Então nós temos o relatório, que mostra o que aconteceu dentro do processo como um todo, a fundamentação, o que é exatamente a motivação do órgão do Poder Judiciário, se vai condenar, se não vai, qual o posicionamento que ele vai ter em relação àquele caso concreto, qualquer que seja ele.
e aí ele assina esse ato aí datando. Encerra a lide penal. Então a sentença é o ato culminante no âmbito do processo penal e até do processo civil e outros processos. A sentença condenatória, por sua vez, ela está prevista aí no artigo 385 e pode reconhecer agravantes, embora não alegadas. E ao mesmo tempo pode condenar, mesmo com pedido de absolvição do Ministério Público. Então não estava o órgão do Poder Judiciário não está vinculado à manifestação do Ministério Público, ele pode se posicionar de forma diferente, entendendo diferente e fundamentando, evidentemente, de acordo com a sua de acordo com o seu livre convencimento judicial. Conteúdo da sentença condenatória, artigo 387. Aborda as circunstâncias agravantes, atenuantes e outras apuradas que considerar na aplicação da pena. Tem que estar inserido fundamentadamente ali na sentença. Está aí uma imagem de uma parte dispositiva da sentença. Não vou fazer comentário sobre ela, é só para uma visualização exatamente que é o desfecho ali da parte final, ensejando inclusive condenação do acusado, expedição de mandado de prisão, etc. A sentença condenatória fixa valor mínimo para a reparação dos danos. Observa peculiaridades de interdições de direitos e medidas de segurança. Decide sobre a manutenção ou decretação preventiva, decretação de prisão preventiva ou de medida cautelar diversa da prisão. Considera o tempo de prisão provisória e ou internação no Brasil ou estrangeiro para regime de pena. Pode falar para eu entrar? Já vi. Tudo bem, filha. Só avisa ele lá. Sentença absolutória, por sua vez, provada no artigo 386 do Código de Processo Penal. Provada no caso da sentença absolutória, ela está absolvendo o acusado, exatamente por ter detectado o juiz que, naquele caso concreto, foi provada a inexistência do fato. O fato não existiu, o juiz se convenceu disso. De não haver provada a existência do fato. Então é uma situação diferente. Então uma coisa é a existência do fato e não ter provado suficientemente, ou seja, o conjunto probatório não conseguiu provar efetivamente que aquele fato ocorreu. Uma coisa é a inexistência, outra coisa é não ter provado o fato. Não constituir o fato infração penal, ou seja, atipicidade. O juiz reconheceu que o fato é atípico. Reconheceu provado que o réu não concorreu para a prática da infração penal. Então está provado que todo mundo pode ter praticado aquela infração penal, menos o réu. Ou não existir prova de ter concorrido, exatamente. Então é muito mais simples. Uma coisa é ter a certeza absoluta dele não ter concorrido, a certeza absoluta de o fato não ter sido praticado, e outra coisa é de não ter sido simplesmente provado. O fato pode até ter ocorrido efetivamente, mas não foi provado na acusação, é o que enseja a absolvição do acusado. Circunstâncias que excluam o crime ou isentem de pena. Então, a causa de exclusão da antijuridicidade, da licitude, da culpabilidade, são situações que o juiz reconhecer vai aplicar a absolvição necessariamente em prol do acusado. Ou mesmo em caso de dúvida sobre a existência de alguma dessas causas de exclusão, seja da antijuridicidade, seja da culpabilidade. Não existir prova suficiente para condenação. Então, indúbio pro réu. Determina a liberdade, é uma obrigação cogente do órgão do Poder Judiciário, e cessa imediatamente as eventuais medidas cautelares diversas da prisão que forem aplicadas no caso concreto. Aplica medidas de segurança se cabível. Então esse é o contexto da sentença absolutória. E aí no último slide, fazer alguns comentários em relação aos prazos da instrução criminal, que nós já falamos alguma coisa a respeito, e da sentença propriamente dita. Então, no caso de excesso de prazos, se for demonstrado excesso de prazo, morosidade do trâmite processual como um todo, é cabível aí a impetração do habeas corpus. Mas existem alguns motivos que são justificáveis para delongar o trâmite processual e manter o acusado cerceado do seu direito de liberdade. Quando, por exemplo, existem vários réus no mesmo processo.
há retardamento da defesa. A própria defesa cria obstáculos processuais e retarda ali o pronunciamento jurisdicional naquele caso concreto, não enseja aí a liberdade por esse motivo e autoriza aí a manutenção do cerceamento. Exame de sanidade mental é um exame complexo, em especial em situações assim, pode autorizar exatamente a manutenção do cerceamento do direito de liberdade. Excesso numa fase quando o processo se encontra noutra, ou excesso, né, de prazo, mas a prova da acusação está encerrada. Então, todas as provas arguidas, requeridas e arroladas pelo órgão de acusação já ter esgotado ali, já terem sido produzidas e ao mesmo tempo serem ouvidas ali na audiência de instrução e julgamento. Uma situação como essa não impede aí, não autoriza aí de imediato a colocação em liberdade do acusado. Então, em cima dessas questões, são os pontos que eu procurei separar e discutir e apresentar aqui nesse vídeo, envolvendo emendatio libelli, mutatio libelli e sentença propriamente dita.